especializado sobre tendências de mercado, soluções inovadoras e posicionamento sustentável das organizações. E também debater inteligência empresarial com ações e iniciativas avançadas de alavancagem de empresas e potencialização de negócios. É o que promete o Festival Empresários Empreendedores, que vai ser realizado nesta sexta e sábado no Senai Cimatec, aqui em Salvador. A gente fala mais sobre o assunto, conversa agora com o idealizador e coordenador do evento, Moisés Ribeiro, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, Moisés. Muito bom dia, um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, né? E anunciar esse evento Ultra Mega Power Top in the Level, que vai acontecer esse final de semana. Ultra Top Mega in the Level, ó. Já está, né? Vendendo bem aí. Mas deixa eu te perguntar, Moisés, a gente está num mundo hoje de cabeça para baixo, não é? Depois dessa pandemia, então, que o diga, tantos paradigmas foram quebrados, desafios novos surgem. Quais são as maiores aflições, digamos assim, do empresariado, dos empreendedores nesse atual contexto, e que um encontro como esse pode, de alguma forma, resolver muitas dessas questões? Muito bem, nós temos aí alguns, né? O primeiro deles e o mais gritante quando nós perguntamos numa mentoria, né? Quais são os seus principais desafios? O primeiro que vem logo à mente é mão de obra. Ninguém quer nada, as pessoas não querem trabalhar, porque se eu tivesse 10 iguais a mim, então é o que eu chamo de eu presa, porque ele vai trabalhar sozinho, infelizmente, e quando ele faz isso, mesmo quando ele coloca uma equipe, ele se torna um empresidiário, né? É aquele que colocou um negócio para ter liberdade, mas ele trabalha 16 horas por dia, sábado, domingo e feriado, porque ele não consegue formar uma equipe, né? Um time engajado, comprometido e motivado, né? Às vezes a gente observa algumas crenças, algumas frases, né, típicas de quem vai ter problemas numa empresa, do tipo, o empresário é aquele que faz acontecer. Nunca foi. O empresário é aquele que tem a competência de liderar um time que faz acontecer. Você está falando de cultura organizacional, da capacidade de você compartilhar essa cultura com a sua equipe e todos caminharem juntos. Isso, eu estou falando de liderança, né? O problema, não existe equipes ruins, existe líderes ruins, porque se a equipe fosse tudo aquilo que ele gostaria que fosse, a equipe seria o empresário, seria o empreendedor, né? Então, o papel do líder, através de uma cultura organizacional muito bem estabelecida, né? Que aí vem principalmente a questão da identidade empresarial, consolidando missão, propósito, visão e valores, isso ficar bem claro, ele conseguir, então, liderar a equipe, ele conseguir engajar essa equipe dentro dessa cultura, para que essa equipe possa fazer o que precisa ser feito, sem ele ter que fazer o que nós chamamos de microgestão, né? Então, quando ele faz microgestão, ele sai do estratégico e vai para o operacional. E aí, resultado, se é você, como empresário, que está tocando a sua empresa, quem é que vai fazer ela crescer? Então, a ideia aqui não é trabalhar no negócio. A ideia aqui é trabalhar o negócio. E para que você consiga fazer isso, você tem que ser um líder que consiga, então, recrutar, treinar, acompanhar, motivar, engajar um time, né, Ultra Mega Power Top in the Level, que vai fazer o que precisa ser feito. Então, você vai ter tempo para aquilo que é verdadeiramente importante no negócio, que é justamente você pensar o negócio. Liderança é uma competência que se desenvolve e como? Então, liderança, na minha opinião, é a competência mais exigida hoje nas organizações. E essa história de que a pessoa nasceu líder, isso não existe, né? Liderança, se é uma competência, se é uma capacidade é cheia de habilidades, habilidades podem ser desenvolvidas, então a pessoa pode se tornar um líder, né? Existem 5 princípios bem rápido que a gente pode mencionar assim, que pode fazer uma pessoa desenvolver liderança, né? Número 1, interesse genuíno nas pessoas. Número 2, exercitar a arte da escuta ativa, né? Você prestar atenção no que as pessoas estão falando. Número
3, reconhecimento, valorização, feedback. Número 4, uma comunicação assertiva com o objetivo de fazer com que as pessoas se tornem parceiras, né? E aí expressões do tipo, eu concordo, eu entendo, eu compreendo, pode ajudar nesse sentido. E número 5, a dica top é se tornar um líder coach, aquele que é o mestre na arte de fazer perguntas. Então a ideia é, se você quer ser um líder maravilhoso, magnífico, então pare de argumentar e comece a perguntar. Né? Salomão tem uma frase top que diz assim, olha, as intenções do coração do homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento é quem puxa para fora. Então, isso significa o quê? Quando você usa perguntas poderosas, eficazes, inteligentes, você puxa para fora o potencial que está guardado lá. As pessoas têm competência, sim. As pessoas, elas têm dúvidas, né? Elas têm um diálogo interno cruel que às vezes abafa, às vezes começa a tolir essa competência. Mas se você faz perguntas, né, como líder, né, para trazer isso, por exemplo, o liderado trouxe lá um pepino, um problema. O que normalmente o gerente faz? Ele pega, vai resolver aquilo, certo? No outro dia está o funcionário na porta dele. E aí, chefe, resolveu? Então, inverte a situação, né? Então, um líder, né, que vai fazer com que a coisa funcione bem, então o funcionário trouxe, o colaborador trouxe o problema, ele olha o problema, pergunta como foi que surgiu o problema, pergunta o que está acontecendo, né, e pergunta qual é a sua sugestão para resolver. Se eu não tivesse aqui, como você resolveria? Então você, como líder, não vai fazer funcionários, aquele que tem uma função, né, que fica lá, hoje dá meia-noite, mas não dá 17. Você vai formar empreendedores, pessoas que pensam soluções dentro da sua organização. Não há como não funcionar bem, então, a empresa quando você tem intraempreendedores trabalhando para você. Ernesto Marques está acompanhando o nosso papo. Está lá no Rio de Janeiro e quer fazer uma pergunta para você também. Eu vou pedir para você colocar o fone de ouvido, por favor, Moisés. Ernesto, fique à vontade. Bom dia, Moisés. Bom dia. Você fala muito dessa capacidade empreendedora, do papel do líder das empresas, né, do dono do negócio exercer essa liderança, né? Eu te pergunto, que outras habilidades estão sendo exigidas, além dessas capacidades de liderança, né, para a gente concluir essa fase que a gente ainda está vivendo, a ressaca da pandemia, né? E todo o impacto econômico da pandemia, né? Que tipo de atributo especial os líderes empresariais estão sendo exigidos nesse momento, Moisés? Bem, o empreendedor, na essência, é aquele que vislumbra oportunidades e corre riscos em busca de. Nós entendemos o que um empreendedor é alguém que ele pesquisa o mercado, né? Nós vamos, inclusive, nesse evento, falar sobre um item que é importantíssimo, que é a questão do planejamento. E uma das melhores formas de você fazer um planejamento é estabelecer um modelo de negócios, né? E no modelo de negócio, inclusive, vai ser a minha palestra, né? Como construir um modelo de negócios extraordinário. Eu vou falar sobre 9 quadrantes, né, que formam um modelo de negócios, né? Primeiro, você tem que saber quem é o seu público-alvo, especificamente quem é o seu cliente ideal, persona ou avatar. Não tem sentido você vender. Às vezes a gente pergunta assim, né, quem é o seu cliente? Todo mundo. Todo mundo não é o seu cliente, né? Por exemplo, tem muito empresário aí que, metaforicamente, está vendendo aí a camisa do Vitória, campeão da 2ª divisão, para torcedor do Bahia. Não vai vender. É R$500, eu vou lhe oferecer por 50. Não vai vender, a não ser que a pessoa queira fazer uma coisa ilícita aí, né, com ela. Então, quem é o seu cliente ideal? Então, você tem que comunicar para ele. Depois, você construir uma proposta de valor. Valor é diferente de preço. Tem muito empresário aí vendendo preço, mas o cliente compra, na verdade, valor. O que é valor? É um conjunto de benefícios que você vai apresentar para o cliente que, na percepção dele, vai resolver o problema dele, vai trazer resultados maravilhosos. E que está alinhado com o propósito do negócio. Exatamente. Eu tenho, inclusive, uma proposta que diz o seguinte, né? O propósito deve ser maior do que a proposta, porém precisa ser sustentável. Para ser sustentável, você precisa vender. Para vender, é necessário que você entenda aí o que você vai contribuir, então, com o seu cliente, com o seu público-alvo.
Depois que você viu isto, você vai agora estabelecer quais os canais, né? Tem que anunciar aqui à tarde para o cliente saber o que você tem uma proposta de valor, né? Então, quais os canais que você vai usar para estar fazendo isso, né? Quais são os melhores? Depois nós temos o quadrante relacionamento, como você vai se relacionar com ele. E a moeda da autoridade é o conteúdo. A melhor forma que você tem de fazer é justamente o que dá conteúdo. Nessa questão do relacionamento, eu tenho uma frase autoral que diz assim, ó: seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Se você é interessado, ou seja, você viu o problema do cliente, você se torna interessante a ponto de dar conteúdo para ele resolver, então aí você aplica aquele princípio que diz que vender é educar o cliente a comprar. Depois eu tenho os recursos, que são essenciais, as atividades chaves. Outro item, parcerias estratégicas. Esse evento mesmo, sem as parcerias maravilhosas que nós realizamos aqui, nós não teríamos condição de estar fazendo, né? Então, parcerias estratégicas. Depois você ter uma clareza de quais são os custos, né? Para você fazer a gestão. Inclusive, é um dos maiores gaps que o empresário tem hoje, a questão de saber os seus números, os chamados KPIs, né? Que são indicadores-chave de performance do seu negócio. Se você não tiver isso na mão, infelizmente, não vai funcionar. Você pode até vender muito, mas vai ter um problema para gerenciar. E, por último, vem a questão das receitas, né? E a melhor forma de você fazer receita é justamente vender. Mas aí o resultado. O seu cliente tem que ter três requisitos, né? Você tem que ter consciência disso. Número 1, ele tem que entender que ele precisa do seu produto, serviço, ele tem um problema sério que precisa ser resolvido. Número 2, ele tem que entender que você e a sua empresa é a melhor opção que ele tem para resolver o problema dele. E número 3, ele tem que ter condições de lhe pagar, né? Então tem que ser um cliente qualificado. Se você entende isso, muito bem, você vai lá para a receita. Existem 3 formas de você estar trabalhando receita, né? Número 1 é você aumentar o número de clientes, né? E isso aí envolve o que é investimento para fazer. Número 2 é você aumentar o valor do seu produto, né? O preço do seu produto, e para isso você tem que aumentar a proposta de valor, fazer seu ticket ficar maior. E número 3, que é muitas vezes desconsiderado pela maioria dos empresários e é mais simples de fazer, é vender mais para quem já é seu cliente. Por que isso é mais simples? Porque o cliente já confia em você. Então, prepara um produto maravilhoso para você fazer uma oferta fantástica e aí, resultado, você vai fazer mais faturamento. Esses dias eu li um dado, Moisés, sobre saúde mental dos trabalhadores em geral, um dado bem alarmante, dizendo que aumentou muito a fragilidade da saúde mental. Em grande parte por conta dessas novas tecnologias, todo mundo sendo exigido para estar online 24 horas por dia, teve o home office, muita gente sem saber separar vida pessoal da vida profissional. Enfim, essa loucura toda que a gente está vivenciando hoje, como é que as empresas ou os próprios empresários podem contribuir para a saúde mental dos seus colaboradores, hein? Muito bem, nós estamos falando aí, né, ainda acentuando o que você disse, né, é um índice enorme de ansiedade, né, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, justamente por conta, né, das mudanças que estão acontecendo, né, e a ansiedade é quando sua mente corre mais rápido do que a sua vida, né, e ela tira... Sofre por antecipação, exato, né? Ela não resolve o problema de amanhã, mas ela tira sua paz de hoje, né? Então, as crises de ansiedade são bem comuns hoje nas organizações. O estresse, né? Ansiedade é foco demasiado no futuro. O estresse é foco demasiado no presente. E a depressão é foco demasiado no passado. Tudo isso está vindo, então, para as organizações. Então, a primeira coisa que o empresário deve entender é o seguinte, que o que vale realmente a pena dentro da empresa dele são as pessoas, né? Por quê? Porque inovação é o segredo das organizações. Inovação só vem de gente. Então, o Simon Sinek tem uma frase que diz assim, olha, seus clientes são pessoas, seus colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, a primeira coisa que o empresário deve cuidar é justamente o quê? Do clima organizacional, né? É fazer com que as pessoas tenham as condições necessárias para, na medida de desafios que tem, fazer o que precisa ser feito, né? E que elas tenham ali um ambiente saudável e salutar, né? Tem-se dito que pessoas felizes produzem mais.
Então, essa coisa de pressão, essa coisa de o tempo todo você está entrando sorrateiramente para pegar as pessoas no flagra fazendo coisas erradas, isso é um tiro no pé. O que as pessoas mais reclamam hoje nas organizações é a falta de feedback, né? O retorno. Tem um livro que eu recomendo, Preciso Saber Como Estou Indo. Então, o líder tem que ter tempo para dar retorno, feedback, principalmente olhando as coisas boas que as pessoas têm feito. Porque se você dá uma boa reputação a alguém, esse alguém se esforça para o máximo, para manter aquela boa reputação. O contrário também é verdadeiro. Então, os líderes hoje estão fabricando sabotadores, né? Um bando de Osama Bin Laden e Saddam Hussein dentro das organizações. Por quê? Porque eles estão maltratando emocionalmente as pessoas por conta da pressão. Outro dia eu fui atender uma rede de concessionárias, né, que é a gestora de recursos humanos, e disse, olha, meus gerentes têm o apelido de cavalo batizado, né? Está saindo sangue no departamento comercial, as pessoas estão indo embora, o turnover, né, o índice de rotatividade é enorme, absenteísmo enorme. Por quê? Porque por conta do resultado, né, as pessoas estão sendo machucadas, por assim dizer. Mas a gente tem que lembrar que para ter sustentabilidade, você tem que cuidar das pessoas, porque as pessoas que irão trazer os resultados. Está conversando aqui com Moisés Ribeiro, que é idealizador e coordenador desse evento Empresários Empreendedores, que será realizado nesta sexta e sábado no Senai Cimatec. Um time de palestrantes, não é isso? Vai estar oferecendo esse conteúdo todo para o público. Qual foi o critério que você utilizou para definir esses palestrantes? E cite alguns deles, só para dar um pouco de mais água na boca de Vamos quem lá. estiver interessado. O critério resume em 3 palavras: negócios, propósito e legado. Negócios, propósito e legado. No primeiro dia, só mulheres no palco, elas primeiro. Então, nós vamos começar com a Mila Paz, secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade de Salvador, que vai responder a pergunta: por que Salvador é a cidade do Festival de Negócios Extraordinários? Esta, inclusive, foi uma provocação que o Nizam Guanais fez há 7 anos atrás, no evento que ele veio fazer aqui, onde ele fez essa pergunta, né? Por que os eventos corporativos devem ficar concentrados no eixo Rio-São Paulo, se Salvador tem o potencial, né, para ser uma capital do Festival dos Negócios Extraordinários, né? Aquilo ali ficou que é a semente nós construímos nesses últimos 7 anos desse programa que vai acontecer esse final de semana. Em seguida, eu tenho a Roseli Boschini, que vai falar o quê? Sobre a história, né? O empresário e empreendedor escrever a sua história para construir o seu posicionamento e o seu legado. Nós teremos na parte da tarde um talk show, né, que vai ser feito aí por várias, vai chamar mulheres empreendedoras, né, o protagonismo feminino. Então, várias lideranças, né, de entidades de classe fazendo um talk show maravilhoso na parte da tarde. Teremos a Gleides Kazumbá, né, que é diretora da BRH, que é a pessoa responsável pelo RH da Fundação José Silveira, que vai falar sobre pessoas, né? A importância de você desenvolver pessoas. Gestão de recursos humanos. Exatamente. Né? E nós finalizamos o dia com a Camila Farani, com a palestra magna, que é Negociando com Tubarões, né? Ela que é uma mentora de negócios, empreendedora renomada, Shark Tank, né? Famosérrima aí, vai trazer esse tema maravilhoso aí pra gente. E lá no final nós teremos o lançamento de 4 livros, né? Numa noite de autógrafos lá no Senai Cimatec. No outro dia, os macho velho, né? Os indeléveis, os homens, né? Os homens de honra. Então nós começamos com o superintendente do Banco do Nordeste, que é o Pedro Lima Neto, que vai falar, né, como você pode captar recursos financeiros, né, para a sua empresa. Nós teremos um talk show, né, que vai ser dirigido pelo Carlos Falcão, né, Talk Show Business Bahia, né, com o presidente da FIEB, da FCDL, né, do LID e da Associação Comercial de Salvador. Teremos a melhor palestra de todas, né? Que vai ser do Moisés Ribeiro, não sei se vocês conhecem aí. Moisés Ribeiro, ponto indelével, que vai falar como construir um modelo de negócio extraordinário, né? Essa vai ser uma palestra muito interessante, porque nós vamos falar dos resultados que você pode trazer para a sua empresa, 10 em 1, né? Essa é a ideia. Da parte da tarde nós teremos 3 palestras magníficas, né?
Teremos o Rafa Prado, da franquia Os Segredos da Mente Milionária, né, que vai falar sobre o poder da influência, né, como você pode conectar pessoas. Depois nós teremos, esta inclusive vai ser a palestra show do evento, trouxe de São Paulo o Batman brasileiro, o cara vai entrar com a armadura de 50 quilos e a esposa dele, a Mulher Maravilha, vai ser a palestra show. Ele vai falar o quê? Sobre... Ele inclusive já chegou aqui, já está em Salvador, vai fazer um trabalho no GAC, né, para crianças com câncer, vai levar e ele vai falar o quê? Sobre propósito, né? Sobre como você pode usar o seu negócio para estar ajudando outras pessoas, né? Para a gente não ficar falando só de dinheiro, business e tal. E lá no final nós teremos o João Kepler, né, com a palestra magna do dia, que vai ser inovando e reinventando seus negócios. Então, é um evento, como eu disse no início, ultra mega power top in the level. Acabou citando todos os participantes. Ainda tem vaga? Olha, eu diria para você o seguinte, ó, nós colocamos lá 1.000 vagas, né? Ontem nós tínhamos aí 900 e tantos, né? A pessoa pode experimentar lá no site, ou em thelevel.com.br, certo? Pode experimentar para ver se ainda tem. Tá legal. Empresários e empreendedores, agora sexta e sábado no Senai Cimatec, vai ser das 8 da manhã às 8 da noite. Estou vendo aqui expectativa de público de mais de 1.000 participantes. Legal. Parabéns pela iniciativa, que seja um grande sucesso, que seja um evento indelével. A expectativa é essa e parabéns. Muito obrigado, Moisés. Vocês estão convidados. Eu espero vocês lá, ok? Para estar lá. A Marca da Tarde já está lá junto conosco, certo? Espero que vocês possam cobrir e possam aí estar tirando bastante proveito do conteúdo e do network business que vai acontecer lá. Certamente. Um evento aí voltado para quem faz negócio, líderes, gestores, enfim, todo mundo que quer um lugarzinho ao sol da melhor forma possível. Moisés, muito obrigado. Moisés Ribeiro, sucesso. Até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Agora, 7h52 na Tarde FM.